Olá, ARMY! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do K-Pop Coreia. Imagine estar assistindo a um show do BTS ao vivo, vivendo uma noite que já parecia inesquecível. E, de repente, um detalhe completamente inesperado faz milhares de pessoas esquecerem a música por alguns segundos. Foi exatamente isso que aconteceu durante a passagem do BTS por Munique. O grupo entregou mais um espetáculo digno de sua reputação mundial. Durante mais de 2 horas, os integrantes mostraram vocais impecáveis, coreografias sincronizadas e uma energia que parecia inesgotável. A cada música, era possível sentir a conexão entre o BTS e o ARMY crescer ainda mais. Mesmo para quem estava assistindo apenas pelas transmissões feitas pelos fãs, era impossível não perceber que havia algo diferente naquela noite. Os integrantes estavam mais descontraídos do que nunca. Eles brincavam entre si o tempo todo, conversavam com o público, improvisavam pequenos momentos de humor e faziam questão de percorrer todos os cantos do estádio para cumprimentar os fãs. Essa proximidade sempre foi uma das maiores características do BTS. Independentemente do país ou do idioma, os 7 integrantes fazem questão de transmitir carinho ao público, mostrando que a música realmente consegue ultrapassar qualquer barreira. Mas ninguém imaginava que um dos momentos mais comentados do show surgiria justamente durante uma brincadeira completamente espontânea. Tudo aconteceu enquanto o grupo apresentava Idol, um dos momentos mais animados de toda a apresentação. Os integrantes caminhavam pelas passarelas do estádio, acenando para todos os lados, fazendo poses para as câmeras e aproveitando cada segundo daquela energia impressionante. Foi então que V resolveu aumentar ainda mais a diversão. Conhecido por sua personalidade imprevisível e brincalhona, ele começou a correr pelo palco enquanto segurava uma garrafa de água. Em poucos segundos, o que parecia apenas mais uma brincadeira entre amigos acabou se transformando em um dos momentos mais virais do show. V começou a jogar água nos outros integrantes. As risadas foram imediatas. Os membros tentavam fugir, respondiam com outras brincadeiras e o estádio inteiro acompanhava aquela cena com entusiasmo. Entre todas as vítimas, uma delas acabou chamando muito mais atenção do que qualquer outra: RM. Depois de ser atingido pela água, sua camiseta ficou completamente encharcada. No começo, ninguém deu muita importância, mas, conforme a camisa começou a grudar em suas costas, algo apareceu de forma inesperada. Durante apenas alguns segundos, foi possível enxergar claramente o contorno de uma tatuagem localizada na região da escápula. Bastou isso. As redes sociais praticamente explodiram. Em questão de minutos, vídeos gravados por fãs começaram a circular em todas as plataformas. Os comentários surgiam em uma velocidade impressionante. Vocês viram isso? Finalmente apareceu! Era essa tatuagem que todo mundo estava tentando descobrir? A curiosidade tomou conta do fandom. Na verdade, aquela não era a primeira vez que os fãs percebiam que RM escondia uma nova tatuagem. Durante uma apresentação anterior, algumas pessoas já haviam notado um pequeno detalhe aparecendo discretamente por baixo da manga da camiseta. Como era impossível enxergar o desenho completo, começaram inúmeras teorias. Alguns acreditavam que poderia ser um símbolo abstrato. Outros juravam que lembrava um tridente. Também havia quem defendesse que fosse apenas parte de uma tatuagem maior. Nenhuma hipótese, porém, conseguiu convencer completamente o fandom. O assunto permaneceu como um verdadeiro mistério durante semanas, até que aquela brincadeira inocente de V acabou revelando muito mais do que qualquer fã imaginava. Quando as imagens em alta definição começaram a ser analisadas quadro por quadro, finalmente foi possível identificar o desenho. A tatuagem não era um tridente, também não era um símbolo abstrato, era uma árvore. A revelação imediatamente mudou completamente o rumo das conversas entre os fãs. Em vez de discutir apenas o desenho, milhares de pessoas passaram a tentar entender o verdadeiro significado daquela escolha. E, conhecendo o RM como o ARMY conhece, ninguém acreditou que aquela decisão tivesse sido feita por acaso. Muito pelo contrário. Os fãs começaram a ligar diversos acontecimentos da vida do líder do BTS e perceberam que talvez aquela árvore representasse muito mais do que uma simples tatuagem. Talvez ela fosse um retrato da pessoa que Kim Namjoon se tornou depois de tantos anos vivendo sob os holofotes. E as teorias que surgiram depois disso deixaram a internet completamente fascinada.
Foi nesse momento que o assunto deixou de ser apenas uma curiosidade sobre uma nova tatuagem e passou a se transformar em uma verdadeira discussão entre milhões de fãs ao redor do mundo. Quem acompanha a RM há muitos anos sabe que praticamente tudo o que ele faz costuma carregar algum significado, seja em suas letras, nas obras de arte que visita, nos livros que recomenda ou até mesmo nas pequenas mensagens que publica nas redes sociais. Namjoon sempre demonstra enxergar o mundo de uma forma muito particular. Por isso, quando ficou claro que o desenho era uma árvore, o ARMY imediatamente começou a montar o quebra-cabeça. Uma das interpretações mais compartilhadas dizia que árvores representam crescimento, força e resistência. Elas enfrentam tempestades, passam pelo inverno, perdem suas folhas e, mesmo assim, continuam vivas. Quando chega a primavera, florescem novamente, ainda mais fortes. Para muitos fãs, essa descrição parece resumir perfeitamente a trajetória de RM. Desde a estreia do BTS, ele precisou lidar com críticas constantes, pressão da indústria, responsabilidade de liderar um dos maiores grupos do planeta e, ao mesmo tempo, continuar sendo apenas Kim Namjoon. Ao longo dos anos, o público acompanhou seu amadurecimento. O jovem rapper, cheio de energia, deu lugar a um artista mais reflexivo, mais tranquilo e muito mais conectado consigo mesmo. Por isso, muitos ARMYs começaram a chamar essa nova fase de Namjoon 2.0, como se a tatuagem representasse exatamente esse recomeço. Outros fãs foram ainda mais longe. Alguns relacionaram o desenho com filosofias orientais que falam sobre a conexão entre todos os seres vivos. Segundo essas interpretações, a árvore simboliza equilíbrio, sabedoria e a ligação entre a terra e o céu. Suas raízes representam estabilidade, o tronco representa força, os galhos representam crescimento e as folhas representam renovação constante. Mesmo sem qualquer confirmação oficial de RM, milhares de pessoas acreditam que dificilmente outro símbolo conseguiria representá-lo de forma tão precisa. E existe um detalhe que tornou essa teoria ainda mais forte. Quem acompanha as redes sociais de Namjoon provavelmente já percebeu que ele demonstra um carinho enorme pela natureza. Não é raro vê-lo publicando fotos durante caminhadas em parques, trilhas, museus ao ar livre ou simplesmente admirando árvores. Enquanto muitos artistas aproveitam o tempo livre em festas ou grandes eventos, RM frequentemente escolhe passar seus momentos de descanso em lugares silenciosos. Essa característica acabou sendo tão marcante que os próprios fãs criaram um termo muito conhecido dentro do fandom, Namjooning. Hoje, essa palavra significa muito mais do que apenas acompanhar RM. Ela representa um estilo de vida, fazer uma caminhada sem pressa, visitar um museu, sentar em um parque para observar a natureza, respirar fundo, desconectar do celular, valorizar as pequenas coisas. Em outras palavras, encontrar paz no meio da correria. É justamente essa imagem que muitos fãs associam quando pensam em RM. Além disso, existe outro detalhe curioso. Há bastante tempo, Namjoon costuma usar o emoji de árvore em diversas publicações. No início, poucas pessoas davam importância. Mas agora, olhando para trás, muitos acreditam que talvez aquele detalhe fosse uma pista que passou despercebida. Depois que a tatuagem foi revelada, o emoji ganhou um significado completamente diferente para o fandom. As redes sociais rapidamente foram tomadas por montagens, comparando as fotos de RM com paisagens naturais. Outros fãs fizeram artes mostrando a árvore da tatuagem crescendo ao lado de momentos importantes da carreira do artista. Em poucas horas, milhares de ilustrações começaram a surgir. Era como se o ARMY inteiro tivesse encontrado uma nova forma de homenagear seu líder. E o mais interessante é que praticamente ninguém discutia se a tatuagem era bonita ou feia. O assunto principal era outro. O que ela representa? Essa pergunta movimentou comunidades inteiras. Enquanto alguns enxergavam crescimento pessoal, outros acreditavam que a árvore simbolizava liberdade. Também houve quem relacionasse o desenho à esperança de um futuro ainda maior para o BTS. Independentemente da interpretação, quase todos concordavam em uma coisa. A tatuagem parecia refletir exatamente a personalidade calma, inteligente e introspectiva de RM. E quando parecia que esse seria o assunto mais comentado da noite, o próprio BTS conseguiu surpreender o público mais uma vez. Desta vez, não foi por causa de uma tatuagem, nem por uma performance. Foi por causa de um comentário completamente inesperado de Jungkook.
Uma simples frase que deixou os próprios integrantes sem entender absolutamente nada. E bastaram poucos segundos para que esse momento também viralizasse em toda a internet. Mas se a revelação da tatuagem de RM já havia dominado as conversas entre o ARMY, o BTS ainda guardava outra surpresa que ninguém esperava. Quem acompanha essa nova fase da turnê sabe que os integrantes decidiram preparar um presente especial para os fãs. Em cada cidade, existe um momento chamado Surprise Songs. A proposta parece simples, mas tornou-se um dos pontos altos de cada apresentação. 2 músicas da enorme discografia do BTS são escolhidas de forma totalmente inesperada e entram no setlist daquela noite. O detalhe é que nem os próprios integrantes sabem quais serão as músicas até os primeiros acordes começarem a tocar. Isso faz com que a reação seja espontânea tanto para o público quanto para o grupo. Quando as primeiras notas começaram a ecoar pelo estádio, milhares de pessoas reconheceram imediatamente a melodia. Era Louder Than Bombs. Durante anos, essa música foi considerada uma das maiores relíquias da discografia do BTS. Apesar de ser extremamente querida pelos fãs, ela quase nunca aparecia nas apresentações ao vivo. Por isso, bastaram poucos segundos para que o estádio inteiro explodisse em gritos. Alguns fãs começaram a chorar. Outros simplesmente ficaram imóveis, tentando acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. As câmeras espalhadas pela arena registravam pessoas se abraçando, cantando cada palavra da música e comemorando como se estivessem vivendo um momento histórico. E, de certa forma, estavam mesmo. Durante muito tempo, o ARMY sonhou em ouvir Louder Than Bombs ao vivo. Agora esse sonho finalmente havia se tornado realidade. Os próprios integrantes pareciam emocionados. Era possível perceber que eles também sabiam o quanto aquela apresentação significava para os fãs. Quando a música terminou, o estádio permaneceu tomado por uma energia difícil de explicar. Mesmo depois dos últimos acordes, os aplausos continuaram por vários minutos. Os integrantes sorriam, observando aquela reação com evidente satisfação. Foi então que aconteceu uma conversa completamente inesperada. Enquanto todos ainda comentavam sobre a apresentação, Jungkook pegou o microfone e fez uma observação que ninguém imaginava ouvir. Com um sorriso discreto, ele comentou: "Essa música tem uma vibe meio sexy." Por alguns segundos, silêncio. Os próprios integrantes olharam uns para os outros tentando entender se tinham ouvido corretamente. A expressão de surpresa foi imediata. Suga foi um dos primeiros a reagir. Com um olhar completamente confuso, perguntou: "Sexy? Como assim?" Logo depois, Jimin entrou na conversa. Rindo, perguntou: "Qual parte exatamente?" A reação do público foi instantânea. Milhares de fãs começaram a rir antes mesmo de Jungkook responder. Percebendo que todos haviam interpretado sua frase de outra maneira, ele tentou explicar: "Não estou falando da letra... é a atmosfera da música." Mesmo tentando esclarecer, a situação ficou ainda mais engraçada. Os outros membros continuavam sem entender exatamente o que ele queria dizer. Jungkook então insistiu. Segundo ele, não era o significado da letra que transmitia essa sensação. Era a combinação dos instrumentos, dos vocais e da forma como tudo soava ao vivo. Era uma energia diferente, uma atmosfera intensa, quase hipnotizante. Nesse momento, alguns integrantes finalmente começaram a entender o raciocínio dele. Outros continuaram rindo, e o estádio inteiro entrou na brincadeira. Poucos minutos depois, esse pequeno diálogo já estava circulando pelas redes sociais. Vídeos da conversa começaram a aparecer em praticamente todas as plataformas. Milhares de comentários surgiram em questão de minutos. Alguns fãs brincavam dizendo que Jungkook definitivamente escutava uma versão diferente da música. Outros diziam que apenas ele seria capaz de definir Louder Than Bombs daquela maneira. Mas também houve quem defendesse o cantor. Muitos explicaram que se a pessoa ouvir apenas a melodia, sem prestar atenção na tradução da letra, realmente existe uma atmosfera misteriosa, elegante e envolvente. Os sintetizadores, os vocais suaves e a produção da música criam uma sensação bastante intensa. Por isso, vários fãs disseram que finalmente entenderam o que Jungkook quis expressar. A verdade é que essa espontaneidade sempre foi uma das maiores qualidades do integrante. Ele costuma dizer exatamente o que está pensando, mesmo quando isso acaba gerando situações engraçadas.
E talvez seja justamente essa naturalidade que faz o público se sentir tão próximo dele. Não existe um roteiro. Não existe uma resposta ensaiada. São apenas 7 amigos vivendo o momento, divertindo-se juntos e compartilhando essas pequenas cenas com milhões de pessoas ao redor do mundo. Foi exatamente isso que transformou essa conversa em um dos momentos mais comentados da apresentação. Enquanto alguns ainda discutiam o significado da tatuagem de RM, outros já compartilhavam memes sobre o comentário inesperado de Jungkook. E o melhor ainda estava por vir, porque depois que o show terminou, a internet simplesmente entrou em colapso. As imagens da tatuagem, a performance de Louder Than Bombs e a conversa divertida entre os membros começaram a dominar as redes sociais, mostrando mais uma vez porque qualquer momento envolvendo o BTS rapidamente se transforma em um fenômeno mundial. Quando o último acorde ecoou pelo estádio e os integrantes se despediram do público, muita gente imaginou que a repercussão terminaria ali. Mas foi exatamente o contrário. Bastaram alguns minutos para que vídeos gravados pelos próprios fãs começassem a se espalhar pelas redes sociais. Cada pequeno detalhe da apresentação passou a ser analisado. A revelação da tatuagem de RM, a brincadeira de V jogando água nos integrantes, a tão aguardada performance de Louder Than Bombs e, claro, o comentário inesperado de Jungkook que arrancou risadas até dos próprios membros. Era como se cada momento daquela noite tivesse sido planejado para entrar para a história. Enquanto alguns fãs publicavam vídeos emocionados, contando que aquele havia sido o melhor show de suas vidas, outros compartilhavam gravações feitas de diferentes ângulos, permitindo que quem não conseguiu estar presente pudesse sentir um pouco da energia daquele estádio. Em poucas horas, milhares de edições começaram a aparecer na internet. Algumas mostravam RM sorrindo enquanto caminhava pelo palco. Outras destacavam o momento exato em que a tatuagem ficou visível. Também surgiram montagens comparando imagens antigas de Namjoon com essa nova fase de sua carreira, reforçando a ideia de que ele vive um dos períodos mais maduros de sua trajetória. Muitos fãs escreveram que a árvore parecia representar não apenas RM, mas também o próprio BTS. Assim como uma árvore cresce lentamente ao longo dos anos, o grupo também construiu sua história passo a passo. No início, enfrentaram dificuldades que poucos imaginavam. Receberam críticas, foram desacreditados por muita gente e precisaram trabalhar muito para conquistar espaço na indústria. Mas nunca desistiram. Criaram raízes, cresceram, superaram obstáculos e hoje são considerados um dos maiores fenômenos da música mundial. Por isso, para muitos ARMYs, aquela tatuagem acabou ganhando um significado ainda maior. Ela simbolizaria não apenas a evolução de RM, mas também toda a caminhada do BTS até chegar onde está hoje. Enquanto essa teoria emocionava milhares de pessoas, outro assunto dominava completamente as redes. O comentário de Jungkook sobre Louder Than Bombs virou uma verdadeira fábrica de memes. Diversos fãs começaram a recriar a reação dos outros integrantes. Alguns diziam que o olhar de Suga representava exatamente a dúvida de todo o fandom. Outros brincavam que Jimin parecia estar tentando descobrir se Jungkook estava falando da mesma música que todos conheciam. As montagens não paravam de surgir. Em pouco tempo, havia vídeos, memes, ilustrações e até animações inspiradas naquele diálogo. Esse tipo de situação mostra justamente por que o BTS consegue criar uma conexão tão forte com o público. Os fãs não acompanham apenas apresentações impecáveis. Eles acompanham pessoas reais, momentos espontâneos, brincadeiras, conversas improvisadas, pequenos acontecimentos que jamais poderiam ser ensaiados. É isso que faz cada show ser completamente diferente do outro. Mesmo quando o repertório é parecido, sempre existe alguma surpresa. Sempre existe alguma história que ninguém esperava viver. E Munique entregou exatamente isso. Uma apresentação emocionante. Momentos divertidos, interações inesquecíveis, uma revelação que alimentou inúmeras teorias, e uma performance que muitos fãs esperaram durante anos para assistir ao vivo. Não é exagero dizer que essa noite entrou para a memória de milhares de pessoas. Quem esteve presente dificilmente esquecerá a emoção de ouvir Louder Than Bombs ecoando pelo estádio. Quem acompanhou pelas redes sociais também sentiu que estava participando de um momento especial. Mais uma vez, o BTS mostrou que seus shows vão muito além da música. São experiências.
São lembranças que permanecem vivas muito tempo depois que as luzes do palco se apagam. E talvez seja justamente esse o maior segredo do grupo. Eles conseguem transformar pequenos momentos em memórias gigantes. Uma simples brincadeira com água revelou uma tatuagem que virou assunto no mundo inteiro. Um comentário espontâneo de Jungkook gerou milhões de risadas. Uma música aguardada por anos finalmente ganhou vida diante do público. Tudo isso aconteceu na mesma noite. E para o ARMY, cada segundo teve um significado especial. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais chamou sua atenção nesse show? A nova tatuagem de RM? A interpretação que os fãs deram ao desenho? Ou o momento hilário em que Jungkook deixou os próprios integrantes completamente confusos ao descrever Louder Than Bombs de um jeito que ninguém esperava? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler as teorias e opiniões de vocês. E se você gosta de acompanhar tudo o que acontece com o BTS e o universo da K-pop, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no K-pop Coreia, você sempre encontra as notícias mais comentadas, curiosidades, bastidores e os momentos que estão movimentando o fandom no mundo inteiro. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.